Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa, né? Eu sou Everton, especialista da saúde e bem-estar do casal, e esse podcast é um podcast no qual eu ajudo casais, homens, mulheres, a terem um relacionamento melhor, né? Então isso é para pessoas que pensam fora da caixa, tá? Então se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e se você já faz parte da nossa audiência, que bom ter você novamente aqui com a gente, tá? E quero convidar você para participar do nosso canal do Telegram. Lá eu dou dicas sobre relacionamento e sexualidade. Lá eu falo sobre assuntos polêmicos, dicas de filmes, tem muita coisa legal. Chega lá no Telegram, pesquisa lá, Relacionamento Fora da Caixa, que você vai encontrar nosso canal, e você vai acessá-lo e vai ter acesso a bastante conteúdo interessante, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta na internet, né? Vamos falar sobre relacionamento abusivo, certo? Então, neste episódio eu vou falar o que é um relacionamento abusivo, como saber se você está num relacionamento abusivo, né? Quais são os sinais, as fases que esse relacionamento, né, existe, se isso só acontece com as mulheres, isso acontece com os homens também, né? E como sair de um relacionamento abusivo. Então tem muita coisa legal nesse podcast. E para a gente começar, a gente precisa entender exatamente o que é um relacionamento abusivo, né? Então vamos entender a definição de um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo existe pelo menos, né, um desses tipos de violência: a verbal, emocional, psicológica, física, sexual, financeira ou tecnológica, né? Que essa tecnológica vai desde o controle, né, das redes sociais, né? A insistência de ter as senhas, computador, celular, Facebook, Instagram, né? Controle das conversas, com quem que você está falando, né? Quem já não passou por isso, né? Quem curtiu a foto, quem é essa pessoa que curtiu a foto, né? As amizades online, e assim por diante, tá? Então, para a gente caracterizar um relacionamento abusivo, são levados em conta, né, fatores como sofrimento causado, né, em uma pessoa, a frequência dos abusos, certo? O ciclo, né, os ciclos de agressão e o escalonamento da violência, certo? Que isso também acontece, né? Então vamos entender o seguinte: o parceiro tira o poder social da mulher, certo? Principalmente com pessoas que teriam condições de alertá-la. Por que eu digo mulher? Porque você vai ver, eu vou passar alguns números para vocês, são os casos mais recorrentes, são as mulheres, né? Não que não existam nos homens, mas eu vou dar um exemplo tanto masculino quanto feminino aqui também, tá bom? Então isso pode acontecer de forma muito sutil, né? Como comprando propositalmente uma casa do outro lado da cidade, longe das amigas, longe da família, onde de repente o parceiro fala que as amigas não prestam, né? E as coisas vão se escalando, né? Vão aumentando até a última etapa, que em alguns casos, infelizmente, chega ao feminicídio, né? Ou seja, quando a mulher, né, é vítima, ela acaba sendo morta pelo parceiro. Então, só para vocês terem uma ideia do que realmente é um relacionamento abusivo. Então, Everton, quer dizer que o relacionamento abusivo acontece somente com as mulheres? Não necessariamente, mas na maioria das vezes sim, tá? Diferentes pesquisas apontam que em mais de 80% dos casos o abusador é o homem, né? E a vítima é a mulher, tá? Porém, todavia, contanto, né, eu sempre falo isso, existem homens que já tiveram um relacionamento abusivo. Eu mesmo, hoje eu vou dar o meu exemplo aqui, eu quero compartilhar a minha experiência com vocês, certo? Que eu já estive em um relacionamento abusivo, tá? E eu não tenho nenhum problema em admitir isso, eu não tenho nenhuma vergonha em falar que eu já tive um relacionamento abusivo, né? Porque muita gente acaba falando, você, homem, você sofreu um relacionamento abusivo, né? Parece uma coisa inimaginável, mas sim, é possível. Lógico que
como eu disse, pesquisas apontam, né, que pelo menos 80% dos casos as vítimas são as mulheres, mas os homens também sofrem com isso, né? Não é a grande maioria, mas também existe caso, tá? E por causa desse relacionamento abusivo que eu tive, eu decidi trabalhar com relacionamento de sexualidade, né? Foi aí que eu decidi, peraí, eu passei por isso e eu gostaria de ajudar pessoas a não passarem por isso que eu passei, né? Eu queria ajudar outras pessoas a se libertarem desse relacionamento abusivo, né? E ajudar pessoas a terem um relacionamento melhor, né? Inicialmente eu comecei a estudar, né? E depois comecei a trabalhar atendendo casais, homens e mulheres que precisavam de ajuda. E eu vi que eu poderia fazer uma diferença ainda maior. Foi aí que então que eu criei um instituto no qual eu decidi formar outros profissionais para ajudar outras pessoas, ou seja, para conseguir atingir muito mais pessoas em todo o Brasil, né? Então, esse meu exemplo mostra para você que está ouvindo esse podcast que todo mundo pode estar sujeito a um relacionamento abusivo. Homens, mulheres, lembrando-se que o número mais comum são as mulheres, né? Então, e principalmente agora, com esse período de pandemia, do coronavírus, né, do Covid-19, os efeitos dos relacionamentos abusivos estão se intensificando ainda mais, porque os casais estão confinados, muitas vezes isolados dos amigos e dos familiares, e da família, né? Então, a gente vê isso crescendo. Os números mostram isso, né, pela Secretaria de Segurança Pública, pela ONU, e uma série de outros números que a gente vê. Então, a violência doméstica vem crescendo muito, né? E nas relações abusivas, né, vamos dizer assim, que há uma discrepância no poder de um em relação ao outro. Vamos entender um pouco melhor, então, o que é um relacionamento abusivo, né? Então, isso gera uma posição de desigualdade, né? Então, esse é um tipo de relacionamento que segue alguns padrões, né, e geram sentimentos recorrentes nas mulheres, né, como dúvidas, confusão mental, ansiedade, insegurança, a esperança que o parceiro mude, né, e que os abusos cessem, né? Então, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, não necessariamente é só a violência física, né? Então, eu não tive no meu relacionamento abusivo violência física, mas eu tive outros tipos de violência que hoje eu entendo que aquilo é uma violência. E nós vamos falar sobre isso quando eu falar sobre os sinais, né, desses relacionamentos abusivos. Então, nessas relações, o outro se torna o centro da sua vida, né? E seu comportamento é moldado com referência ao que ele espera de você. Aí o resultado é o que interfere na sua relação com a família, amigos, trabalho, principalmente a forma com que você se enxerga. E eu vou dar um exemplo meu sobre isso. E como eu disse, eu não tive uma violência física, mas eu tive uma violência muito grande psicológica, onde ela sempre se sentia melhor que eu era inferior, porque eu não prestava, porque eu não era o homem, e assim por diante, né? E ela acabou me afastando da minha família, e a forma com que eu me enxergava, como que eu posso dizer pra você, realmente eu não consigo me ver hoje como eu me via antes, né? É uma coisa muito gritante isso. E eu não tenho nenhum problema com falar com relação a isso. Então você que está ouvindo esse podcast, eu quero que você saiba que se isso está acontecendo com você, eu vou te ajudar de alguma maneira para você se libertar disso. Se você conhece alguém, né, você vai poder ver os sinais e ajudar essa pessoa, né? Então, e eu me enxergava muito inferior. E eu passei praticamente 3 anos com essa pessoa. E durante esses 3 anos eu me apaguei, porque eu tinha minha empresa, acabei deixando de ter, e assim foi, sabe, você vai se apagando, você vai deixando de existir, a ponto das pessoas que conhecerem você chegar perto de você e falar, nossa, você nem parece mais a mesma pessoa, né? Então realmente a outra pessoa se torna o centro da sua vida, e o seu comportamento gira em torno dela, do que ela, ou ele, né, no caso da mulher, espera que você seja. Você perde sua identidade, né? Então, e aí vem uma grande pergunta, Everton. Então, um relacionamento só existe momentos de agressão, né? Nesse tipo de relacionamento. Então, você só passou por coisas ruins? Não, aí que tá a situação, né? Você vê as coisas ruins como coisas boas, ou faz parte de um relacionamento que a gente tem que aprender, né? Porque
as partes que as pessoas costumam chamar de partes boas pode ser uma compensação ou até mesmo uma manipulação pós-abuso, que hoje eu consigo enxergar isso, né? Na minha experiência, eu falo, nossa, aquela situação, aquele momento onde a gente estava bem, onde a gente teve que sair para jantar, foi depois de uma briga, foi depois de uma discussão, sabe? Coisas assim, que é tipo é uma estratégia para poder, tipo, agora eu bati, agora eu vou agradar, né? Então, e vira uma estratégia, né? E uma promessa do que aquilo não vai acontecer mais, desculpa, falei sem pensar, sabe? Coisas assim. Então eu falo porque eu passei por isso. Você enxerga isso de uma maneira muito doido isso, né? Quando eu falo sobre isso hoje, como eu entendo isso. E eu falo para vocês, você não enxerga, né? As pessoas acham assim, você vai enxergar o que tá acontecendo. Não, você não consegue ver. Para você aquilo se torna natural, tá? Então isso é muito importante, que você não ache que a culpa é sua. Tá? É porque você realmente não vê. Infelizmente, faz parte, né, do que acontece. É muito psicológico isso. E o relacionamento abusivo, hoje eu entendo, hoje ele passa por 3 fases, né, que estão presentes nesse tipo de relação. Uma delas é exatamente o que nós, especialistas, e o que hoje eu entendo, que é o que a gente chama de lua de mel. A primeira fase de um relacionamento abusivo é a tensão. Por exemplo, é quando a mulher vai cedendo, ou seja, ela não corta o cabelo porque ele disse para não cortar, ela troca de roupa porque ele falou, com essa roupa você não vai sair, né? Isso eu dei um exemplo agora há pouco, porque isso aconteceu comigo. Você vai se vestir assim, esse tipo de roupa que eu gosto que você use, sabe, coisas assim, você vai perdendo a sua identidade, né? Então essa é a primeira fase, é a tensão. A segunda fase é a da crise, certo? É quando tem briga, é quando vai escalonando a violência, né? É quando ela é xingada, ou sofre um abuso físico ou abuso sexual, certo? Então nessa fase onde é o que a gente chama de fase de crise, né? E é engraçado porque nessa fase você não vai vendo como vai aumentando. No meu caso, eu já atendi várias clientes mulheres, né, que passaram por situações assim. E a gente vê, o marido vai humilhando, vai xingando, brigando, e isso vai até dar um tapa, né? Vai aumentando. No meu caso, eu vi isso acontecer, hoje eu entendo isso, né? Que eu via xingando, ofensas e aumentando até ponto de eu fazer um prato de comida, levar para ela falava, que comida é essa? Jogar no chão e quebrar com comida e tudo, né? E eu me senti culpado por isso. Olha que situação estranha, né? Muito doido isso, né? A gente se sentia, nossa, o que eu fiz de errado? Mas a culpa não era minha. Hoje eu entendo isso, né? Então, se você passa por isso, entenda que a culpa não é sua, né? E a terceira fase é a fase da lua de mel, que são as conversas íntimas, aí tem aquele sexo bom, intenso, né? Quando ele promete que vai mudar, a pessoa pede desculpa, como isso já aconteceu comigo, né? Então, aí volta e é um ciclo, né? E o ciclo se repete, né? E esse ciclo, as fases têm durações diferentes em cada tipo de relação. Então, uma mulher pode apanhar uma vez por ano, certo? E ao longo do resto do ano, ela só recebe ameaça sutil, né? Coisas, ameaças psicológicas, uma pressão aqui, uma pressão ali. Então, não necessariamente essas 3 fases tem um ciclo constante. Elas podem oscilar, né? Às vezes demora, você tem aquela violência psicológica durante tecnológica, enfim. Mas chega um ponto que uma vez acaba explodindo, né? Onde tem essas explosões, né? E eu falo porque eu já passei por isso também, né? E uma outra, né? Que a mulher sofre, que é uma violência física, ela pode passar por todas essas etapas no mesmo dia, né? Então tudo isso pode acontecer com você no mesmo dia. Então você pode passar pelas 3 fases no mesmo dia, né? Então o ciclo ele muda muito. E tudo isso gera um combo, né? De medo, culpa, vergonha, né? Você se sente culpado, fiz alguma coisa de errado. Então a culpa é minha. Então eu tô errado, eu tô errada, né? Então e eu tô usando o meu exemplo para que vocês entendam, né? Em nenhum momento eu quero tirar
ou dizer que o homem é mais vítima. Não, não é isso. Eu estou compartilhando a minha experiência com você, mulher, você homem, mas temos que deixar claro que 80% de vítimas de violência, né, de relacionamentos abusivos, são mulheres, certo? Isso é óbvio, é nítido e está claro. Então você, mulher que está me ouvindo, eu quero que você veja nas minhas experiências, como eu agi em alguns momentos, o que eu senti, eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês entendam que tudo isso, se estiver acontecendo com você, é um relacionamento abusivo, tá? Isso é muito importante você entender isso. E a culpa não é sua. E uma coisa que eu sempre me culpava, porque a culpa é minha, eu tô deixando a desejar, eu deixei de fazer, e aquilo vai te corroendo por dentro. E você não percebe, isso é muito doido, porque você não percebe isso, tá? Então aí você fala, Everton, legal, eu entendi o que é um relacionamento abusivo e como ele acontece, mas como que eu faço pra sair dele? Como que você saiu dele? Né? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que é quase impossível, ó, quase impossível, não tô dizendo que é impossível, eu tô dizendo que é quase impossível sair de um relacionamento abusivo sem algum tipo de intervenção social. Por exemplo, uma amiga, uma terapia, um especialista da saúde e bem-estar do casal, uma vizinha que chamou a polícia, tá? No meu caso, né, como eu saí disso? Foi uma pessoa que trabalhava comigo, ela sentou para conversar e me disse tudo o que ela estava vendo, né, o que a minha parceira estava fazendo comigo na época, quanto ela me menosprezava, todas as vezes que ela me humilhava em público perante outras pessoas. E aquilo, uma outra pessoa falando para mim, aquilo foi um choque tão grande que foi aí que caiu a ficha. E eu lembro, né, que foi numa quinta-feira, eu lembro até hoje, foi numa quinta-feira, e foi o ponto de eu olhar e falar, cara, e foi muito doido isso, né? Quando cai a ficha eu falo, não acredito que eu tô passando por isso, não acredito que eu tô me sujeitando a isso, né? Foi aí que eu consegui ver. Então no meu caso, por isso que eu disse, é quase impossível você sair sozinho, mas é possível. Eu já vi casos que foi possível. No meu caso, eu tive a ajuda de uma pessoa que trabalhava comigo, e quando eu consegui enxergar isso, eu decidi ir embora no mesmo dia. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Né? E tem aquela violência, né? Aquele abuso financeiro, onde é tudo. É o que ela disse pra mim na época: é tudo meu, você vai embora, só que é tudo meu. Dinheiro é meu, carro é meu, a casa é minha, é tudo meu. Né? E tem mulheres que. Pra homem talvez seja um pouco mais prático, porque a gente já vem, tipo, o homem tem que se virar e tal. E para a mulher deve ser muito mais difícil, né, pelo que eu vejo com as minhas clientes e pelos relatos, pelas histórias que eu acompanho, ter essa dependência financeira, né? E que na época eu deixei minha empresa, acabei trabalhando com ela, quer dizer, ela sabe, foi coisas tão sutis que quando eu fui ver eu já estava dependente do trabalho em conjunto, né? Mas quando caiu a ficha, eu falei, eu preciso ir embora agora, essa é a minha hora. Eu deixei tudo pra trás, deixei minha filha, carro, dinheiro, tudo. Peguei minhas roupas e fui embora no mesmo dia. Nunca mais voltei, né? Por quê? Porque se eu não fizesse isso naquele momento, talvez teria vindo aquela fase da lua de não, desculpa, olha, vou mudar, e eu de repente estaria até hoje nessa situação, né? E a sensação que eu tive na época, quando aconteceu tudo isso, quando eu fui embora, e sabe aquela sensação de liberdade, sabe? Aquela sensação como se eu tivesse preso, como se eu tivesse, sabe? Eu acho que é o melhor exemplo, como se eu tivesse preso e que de repente eu tivesse livre. Nossa, eu tô livre, sabe? Eu tô livre. Eu imagino como uma sensação de alguém que ficou preso anos, que foi escravizado e de repente, olha, você está livre, né? Uma sensação assim que, nossa. E eu não esqueço desse sentimento até hoje. Nunca mais eu deixei que isso voltasse a acontecer comigo. E busquei estudar, busquei trabalhar para ajudar pessoas para que não passassem por situações como eu passei, por exemplo, né? E é engraçado que a mesma sociedade que cria um solo fértil para o relacionamento abusivo, né? Porque rotula, a mulher não faz porque ela não quer, o homem passando por isso, então ela é frouxa, então, né? Que culpa a mulher porque ela não consegue sair desse relacionamento, né? Essa sociedade que cria um solo fértil para o relacionamento abusivo, né? Ela também, né? Falta ajuda, né? Para
para poder tirar as pessoas de um relacionamento abusivo. Porque falta atendimento psicológico, né? Um trabalho mais diretamente com a polícia, pela aplicação da lei de um relacionamento abusivo, né? Principalmente no caso das mulheres, né? E além de tudo, como até citei agora, o abuso financeiro é um dos principais motivos pelo alto número de violência contra a mulher, né? Sem a renda da própria, elas são manipuladas, humilhadas, controladas, agredidas física e sexualmente, certo? E lógico, isso não quer dizer que mulheres independentes financeiramente também não entrem em relacionamentos abusivos. Foi o que eu falei, existe, vamos dizer assim, tipos de relacionamentos abusivos, né? Mas a dependência financeira dificulta a saída desses relacionamentos abusivos. No meu caso, eu falei, não, eu vou abrir mão, vou embora e acabou, né? Eu vou deixar tudo porque não quero mais isso pra minha vida. E às vezes pra mulher que tem filho, eu entendo que é difícil. Mulher que é dependente financeiramente não quer voltar para casa da mãe. Mas, para você, eu digo, vale a pena você abrir mão e reconstruir do zero do que você continuar num relacionamento abusivo. Eu falo por experiência própria, né? E o relacionamento, o abuso, né, financeiro pode começar de forma muito sutil, né? Com o parceiro tomando as decisões financeiras pela mulher. Não precisa trabalhar, porque eu te amo, eu vou te dar tudo, né? E chegar a situações que ele pega o cartão de crédito e pergunta onde ela iria morar se eles se separassem, né? Diz que ela não teria dinheiro nem para pagar um advogado, né? Isso causa uma certa insegurança na mulher para ela tomar uma atitude, né? E como eu dei o meu exemplo, no meu caso eu tinha uma empresa e de repente, não, sua empresa não dá certo e tal, e começou uma coisa assim, e vem trabalhar comigo e eu acabei fechando, acabei indo para outro lado, e aquilo vai se tornando uma situação tão desfavorável para nós, para vocês mulheres, né, e no caso foi para mim, que quando você vê, você está dependendo financeiramente de alguém, que não é interessante, não é verdade? E o término, né, de um relacionamento abusivo é muito diferente, né, de um fim do relacionamento saudável, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, 70% das mulheres que morrem em casos de violência doméstica morrem no término do relacionamento, né? Que é o momento que o abusador sente que já não tem mais nada a perder. Eu vou perder você, não tem mais nada a perder. E o término é o maior não que esse abusador recebeu dessa mulher na vida dele, né? E o que acontece é um show de horrores. Ele vai no ponto fraco da mulher, pode dizer que agora vai fazer terapia, que agora aceita ter um filho, que agora o sonho dela é se mudar, ele vai dizer que vai se mudar perto da mãe, ou de repente ele pode ficar ainda mais agressivo ou mais manipulador, né? Então, e eu falo, pra vocês terem uma ideia, eu lembro quando eu terminei o relacionamento e eu fui ver minha filha, e eu fui com o carro e a gente teve uma discussão, ela quebrou meu carro, bateu com um pedaço de pau em mim e tive que ir na delegacia fazer boletim de ocorrência. Então, olha para vocês terem uma ideia de como era a situação que chegou. E realmente, o término realmente é uma situação mais complicada. Eu falo por experiência própria nesse sentido, né? Então, por isso, né, que hoje todos os especialistas falam, né, para você mulher nunca fazer um término presencial. Se você tá numa situação dessa, foi o que eu fiz. Eu falei, olha, eu mandei uma mensagem, foi indo embora, tchau, e só voltei para ver minha filha depois. E mesmo assim ainda aconteceu uma situação dessas ainda, né? E não só uma vez, certo? Porque o término presencial é muito complexo, né? Porque você acaba correndo risco. Então eu nunca aconselho, e eu falo isso para você que tá de repente num relacionamento abusivo ou conhece alguém que esteja, nunca, é um conselho, nunca faça um término presencial. Ele vai trabalhar, vai embora, manda uma mensagem, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque você pode estar sujeito a um tipo de problema. E eu sempre sugiro contato zero com o ex, né? A não ser que você tem filhos, aí não tem muito o que fazer, né? Aí você vai ter que se proteger de alguma outra forma, certo? Mas pelo menos ter um mínimo de contato para quem é mãe, né? Então, porque senão você pode correr um risco, né? E é só assim que você, mulher, consegue se proteger e iniciar um processo de fortalecimento, né, de você. E isso é muito importante. Você fala, Everton, tudo bem, né?
Mas será que eu estou num relacionamento abusivo? Você me deu vários exemplos, você compartilhou sua experiência, falamos um pouco sobre relacionamento abusivo, alguns sinais, né? Mas e aí? Mas será que eu estou num relacionamento abusivo? Porque o grande problema, pelo menos pra mim, eu quero compartilhar a minha experiência, eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. E o fato de você não saber é muito complicado. Eu acho que é o maior problema, porque você não consegue saber qual decisão tomar se você não sabe se aquilo está fazendo mal para você, né? Então, para isso, eu separei alguns sinais que eu quero falar agora com vocês, para ajudar você, de repente, a enxergar se você está no relacionamento abusivo ou não. Ali alguns sinais, até mesmo eu, hoje, eu consegui enxergar que eu passava e na época não conseguia ver, né? Então eu acredito que se alguém tivesse me falado se tivesse ouvido, por exemplo, um podcast como este, se tivesse alguém feito o que essa pessoa que trabalhava comigo fez na época, talvez eu teria visto isso muito antes e deixaria de ter passado várias situações muito complicadas, né? Então, vamos aos sinais que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro sinal é o afastamento, tá? Então, seu parceiro não gosta, né, dos seus amigos, dos seus parentes e pede, né? Pede entre aspas, né? Ele pressiona você para se afastar deles. Ah, sua amiga não presta, aquela amiga é sem vergonha, aquela amiga e assim por diante. Ah, sua mãe e assim por diante, né? Então, o medo neste caso é que você acabe contando a intimidade de vocês, né, do casal, e quebre a imagem do casal perfeito, que geralmente é uma das coisas. E eu falo porque eu me afastei da minha família e dos meus amigos, né? E é muito doido isso. Como acontece, a gente nem vê isso acontecer. Então, esse é o primeiro sinal. Sinal número 2. Monitoramento. O seu parceiro é sempre desconfiado, né? Ele pergunta para você onde você tá, com quem você tá, para onde você vai e controla a forma com que você acaba se vestindo, né? E eu já cheguei em situações de estar conversando com uma pessoa, né, uma mulher, e chegar na... E quem é essa vagabunda? Na frente da pessoa, olha. E algumas pessoas acham isso engraçado, mas é extremamente abusivo, né? Olha só que situação. Hoje eu sei disso, né? Então ele acaba controlando até o que você veste, né? Olha, você não vai com essa roupa, você não vai estar com esse decote, você não vai usar essa saia e assim por diante. Então esse tipo de sinal, ele é de um relacionamento abusivo, né? Sinal número 3. Diminuição da sua autoestima, né? Ele te menospreza, compara você com outras pessoas, sempre te critica e nada do que você faz é suficiente. Ou ainda, não quer que você fique mais bonita e boicote sua autoestima, né? Assim como é sarcástico com relação ao seu peso, por exemplo, né? Isso é uma coisa que é um sinal muito forte e às vezes a gente não percebe. E eu lembro, e quando eu faço uma reflexão, quando eu volto nesse tema e acabo voltando nesse relacionamento, eu vejo que na época ela nunca me elogiava, ela nunca dizia que eu estava bonita, ela nunca dizia nada. E outras pessoas falavam, mas ela não. E muito doido isso, né? Porque ela tem que estar sempre acima. E muitos homens são assim. Então, se ele ou ela faz isso, esse é mais um sinal que você está num relacionamento abusivo. Sinal número 4. Violência física, né? Então, violência física não tem nem o que falar, né? Se manifesta quando ele te bate, empurra, segura com força, é uma violência, certo? Então, mas, segundo a Lei Maria da Penha, não existe apenas agressão física. Vamos deixar claro isso. Há também outros 4 tipos de violência. A psicológica, que eu sofri muito, sexual, patrimonial, onde você tira todos os seus bens, controla tudo que você compra, gasta, né? E a violência moral, tá? Então, se você conhece alguém ou você passa por isso, esse é mais um sinal que você está em um relacionamento abusivo, tá bom? Sinal número 5, ameaças, certo? Em um relacionamento abusivo, as ameaças acontecem o tempo todo. Ameaças físicas, chantagens emocionais, isso é a pior coisa. Eu falo porque isso me deixa muito estressado hoje. Porque eu me sentia culpado com uma chantagem emocional, né? Então a pessoa faz uma chantagem emocional e é muito frequente isso. Porque você não dá valor, porque sabe aquela coisa?
Você não dá valor pra nós, você não dá valor pra sua família, você... E é uma ameaça, é uma chantagem emocional muito forte. Então, se você passa por isso, é um sinal muito forte de um relacionamento abusivo, ok? Sinal número 6, humilhação e constrangimento público. Eu já passei por isso e é complicado, né? Ele faz piadas, comentários inapropriados sobre você em público ou faz você passar por situações humilhantes. Esse é mais um sinal, eu já passei por isso, é extremamente desagradável, né? E na hora a gente não percebe, a gente se incomoda, mas é o jeito dele. Não, não é o jeito dele. É um relacionamento abusivo. Sinal número 7, sarcasmo e grosseria. A forma de diálogo dele é sempre através do sarcasmo, você percebeu? Grosserias, deboche, né? Quando você vai falar algo sério, ele começa a já rir da sua cara, como se você não fosse nada, né? Ele não te leva a sério, sempre menospreza as suas opiniões e as suas atitudes. Eu já passei por isso também. Esse é um sinal muito forte de relacionamento abusivo, né? E às vezes a gente, como eu disse, a gente não percebe que isso está acontecendo. Então, se você prestar atenção, eu tô falando que eu não via. A gente não percebe, a gente acaba se sentindo ofendida, mas culpada. Tá, ele tá falando que eu fiz algo que merecesse isso. Não é assim que funciona. Isso é um relacionamento abusivo. Sinal número 8. Te chama de louca. Esse é doido, né? Quando você questiona, né, sobre as ações dele, né? Ele fala, não, é coisa da sua cabeça. Quem é essa mensagem? Não, é coisa da sua cabeça. Você tem mania de perseguição, todo mundo quer saber. Não, não é. Realmente é um sinal de um relacionamento abusivo. E é muito doido, porque quando você vê alguma coisa errada, você vai falar, e ele chega e fala, não, é coisa da sua cabeça. Você tá procurando chifre em cabeça de cavalo, procurando pelo em ovo. Não. Isso é um relacionamento abusivo. Não é um relacionamento saudável. Hoje eu sei disso. E agora você também sabe. Sinal número 9. Ele tenta mudar as suas escolhas, né? Pela mania dele de controle, né? Ele quer mudar os seus hábitos, te obriga a se ajustar conforme as demandas dele, né? Então é um controle total e absoluto, né? Isso é um sinal. Toda vez que ele tenta mudar as suas escolhas, né? O simples fato de você, vamos comer tal coisa, ele vai lá e ele vai fazer você mudar de ideia e escolher o que ele quer. Então, isso é um relacionamento abusivo também. E o nosso último sinal, o sinal número 10, é o controle tecnológico, que hoje, principalmente por conta da pandemia, pode estar muito presente, né? É o controle velado, né? Bem, assim, sutil das redes sociais, né? Suas, a insistência, né, para ter a senha do seu celular, senha do computador, senha do e-mail, começa a ver e-mails que você recebeu, as mensagens que você recebeu, se você apagou uma mensagem, por que você apagou a mensagem e não deixou ele ver, né? Controle das conversas, né? Com quem você tá falando, quem curtiu suas fotos, né? Por que essa pessoa curtiu? Você nem conhece, às vezes foi outra pessoa, de amigo, né? Quem é seu amigo online? Quem que é essa pessoa que eu não conheço? Tudo isso faz parte de um relacionamento abusivo. Não é um relacionamento saudável, certo? Então, e esse foi o nosso último sinal. Então, se você que está ouvindo esse podcast tem alguns desses sinais no seu relacionamento, então ligue o seu sinal de alerta. Se você tiver mais de 2, 3, é porque realmente você precisa tomar uma atitude talvez até um pouco mais drástica e se libertar desse relacionamento abusivo, tá? Então, são 10 sinais que eu passei para vocês. E espero que você, de alguma maneira, contando as minhas experiências para vocês, o que eu passei em um relacionamento abusivo, lembrando, né, em nenhum momento eu estou dizendo que o homem também vive. Não, eu compartilhei a minha experiência como homem para dizer que não são só as mulheres, certo, que sofrem, os homens também, e que 80% das vítimas são mulheres, obviamente, tá? E que você, mulher, como eu fiz, você pode se libertar de um relacionamento abusivo. Você pode sim ter uma vida melhor. Você pode sim, independente de que alguém fale pra você que você não vai achar alguém melhor, vai sim. Que você não pode ser feliz sem essa pessoa, vai sim. Você pode fazer. Porque eu já passei por isso. E é difícil? Não é fácil. Mas se você tiver se você conseguir enxergar que isso te faz mal,
vamos dizer que é o primeiro grande passo para você sair de um relacionamento abusivo. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu não consegui enxergar que eu estava em um, eu não consegui sair. Então, espero que esses 10 sinais e tudo que eu passei para você durante esse podcast possa te ajudar de alguma maneira a melhorar o seu relacionamento, a sua vida e te libertar de um relacionamento abusivo. E lógico que se você precisar de ajuda, eu sempre falo, procure um especialista da saúde e bem-estar do casal, procure a delegacia da mulher, procure... Hoje, né, tem os farmacêuticos que tem um sinal, né, em X vermelho que você pode colocar na palma da mão para poder dar um sinal de socorro. Então, peça ajuda, né, se você não consegue se libertar sozinho. Como eu disse, a grande maioria dos relacionamentos abusivos você não consegue sair deles sozinho. Você precisa ter uma intervenção de alguma maneira, tá? Então, eu espero que realmente nesse podcast tenha te ajudado e, de alguma maneira, com a minha experiência, possa te orientar e te esclarecer. Que você não está sozinha ou sozinho, né? Que qualquer pessoa pode passar por isso. Não tem melhor ou pior, tá? E eu sempre peço para compartilhar todos os podcasts que eu gravo e tal, mas este particularmente, eu gostaria de fazer um pedido para você. Compartilha esse podcast com o maior número de pessoas que vocês conheçam, para que outras pessoas possam entender a real gravidade de um relacionamento abusivo, quanto isso pode ser prejudicial para a vida da pessoa, física, mentalmente falando, psicologicamente falando, certo? Então, e se você conhece alguém que de repente está passando por isso, e às vezes a pessoa não consegue enxergar que ela está num relacionamento abusivo, envie esse podcast para ela, porque eu acredito que se eu tivesse ouvido algo similar, talvez eu não teria ficado 3 anos em um relacionamento desse, talvez eu teria me libertado muito mais rápido, tá? Então, não deixe de compartilhar realmente para que a gente possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, tá? Se você gostou e está ouvindo pela Apple Podcast, assine o nosso podcast, deixe o seu comentário que eu quero ouvir, deixe as suas estrelas aí na Apple Podcast, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, clique em seguir, tá? Porque é a única forma, é diferente de um vídeo, né? É a única forma que eu consigo saber se o conteúdo que eu estou fazendo, o que eu estou passando para vocês, está sendo relevante, se realmente algo está fazendo a diferença na vida de vocês. Então, quando isso acontece, eu consigo entender que o nosso trabalho está fazendo a diferença. E eu volto a repetir, eu só faço o que eu faço hoje. Eu só formo. Hoje a gente tem mais de 1.500 profissionais formados em 19 estados, 8 países. Eu já atendi mais de 4.500 pessoas. E eu só faço o que eu faço hoje porque eu passei por situações complicadas e eu decidi pôr um basta e ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo que eu passei, tá? Então, você também pode fazer a diferença na vida de alguém se você decidir fazer, compartilhar suas experiências. Então, ajude quem precisa, tá bom? E se você quer receber dicas todos os dias, quer ter acesso a consultas gratuitas de especialistas do Instituto, acesse o nosso canal no Telegram, pesquisa lá, Relacionamento Fora da Caixa, participa do nosso canal, porque lá tem muita informação legal todos os dias para vocês, tá bom? Espero que realmente vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira.